Bom, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e ornitóloga. E o tema de hoje específico é como memorizar os cantos das aves. Então, gente, eu tenho muitas dicas legais para vocês. Os cantos das aves, gente, são um assunto realmente muito intrigante, interessante e também desafiador. Todos queremos saber, entender, né? Vira e mexe, a gente ouve alguma espécie e a gente quer saber quem é. E é muito comum as pessoas imaginarem, e eu também já estive com esse papel, que cada espécie tem apenas um cantinho. Na verdade, não é bem assim, é muito mais complexo que isso. As aves, como seres complexos e admiráveis que elas são, né? Elas têm maneiras muito complicadas e complexas de se comunicar. É muita ingenuidade a nossa achar que elas iriam ter só um cantinho, não é, gente? Elas têm várias maneiras aí para se comunicar. E elas têm o que é chamado na ornitologia de repertório de vocalização. Isso quer dizer que não tem somente um canto, tem também vários chamados, e esses chamadinhos fazem parte do repertório. Vocês já devem ter percebido na região de vocês que um bem-te-vi ele pode cantar de maneira diferente quando está amanhecendo, né? Tem o canto da madrugada, às vezes ele só canta o bem e depois ele canta o te-vi, às vezes ele já fala logo bem-te-vi, né? Então, se vocês forem prestando bem atenção mesmo nessas espécies bastante comuns, nós podemos notar que há variações no canto delas. E o repertório, gente, é um termo abrangente, que inclui realmente os cantos e os chamados. E os cantos, qual que é a característica dos cantos? Ele é caracterizado por várias notas que formam frases, e essas frases são repetidas de maneira meio que cíclica. Isso também, gente, depende um pouco da espécie. Algumas espécies elas têm realmente os cantos mais simples e outras espécies têm um canto bem complexo, tá? E os chamados normalmente são notas curtas que formam frases muito curtas ou às vezes é só mesmo uma notinha repetida de maneira cíclica e uniforme também, tá? Foi um choque para mim, né? Como eu disse para vocês, que não são só vocês que podem ter essa ideia de que as aves têm só um cantinho, né, para cada espécie. Eu ainda trabalhava lá no Parque Ecológico do Tietê, e eu tenho uma amiga, né, que é a bióloga Sayuri Fitorra, e na época ela já estudava observação de aves, e eu também, só que ela tinha uns conhecidos que já passarinhavam num outro nível, assim, né. E aí eu fiquei tentada de pedir para ela, falar com ele, para me arrumar aquela biblioteca de sons que ele tinha. E aí eu fiquei muito chocada, porque ela me disse que a biblioteca tinha um número, assim, astronômico de cantos, né, tipo assim: "Ah não, a biblioteca dele é muito grande, não vai dar para pôr num pendrive", isso faz muitos anos, gente, foi lá nos idos de 2008, 2009, 2007, não sei, não lembro ao certo. E aí eu lembro que, assim, tipo, não cabia no dispositivo que eu queria dar, e eu falei: "Nossa, como assim?". E aí foi que ela me revelou essa verdade, crítica, de que cada ave tem 5 sons diferentes, pode emitir 5, 6 sons diferentes, algumas 10 e outras, assim, combinações de mais de 200 sons diferentes, principalmente se forem aquelas aves que imitam outras espécies, né, como o caso do gaturamo, o caso do sabiá do campo, né, aliás, ele é um mimus por conta disso, né, gente, mimus vem de mímica, que ele imita sons, por isso que ele é desse gênero aí, mimos. E aí eu fiquei assim, me despertou, né, para esse grande desafio e grande vontade de conhecer e identificar mais os sons e colecionar os sons das aves. Isso faz bastante tempo já, né? Hoje, a realidade mudou bastante nesse sentido, né? E nós temos vários aplicativos aí que podem nos ajudar muito nessa tarefa de identificar os sons, né? Como é o caso do Merlin, do Ave, do Birds of Brazil e também das plataformas que fornecem esses sons de maneira gratuita, como é o caso do Iquiaves, o caso do Xenocanto,
Wikiaves, gente, e o Xenocanto são as 2 plataformas que eu mais indico para que vocês procurem e baixem os sons de vocês, e eu vou explicar, com mais detalhe por que que eu gosto dessas e por que também que eu incentivo que vocês façam a biblioteca sonora, que vocês tenham a biblioteca sonora de vocês, tá bom? Então, eu mesma, gente, acabei fazendo a minha biblioteca há muitos anos. E foi um processo, assim, que me deu um certo trabalho, mas eu fiz com muito gosto, sabe? Porque eu estava numa época de muita descoberta, eu achava legal, baixar um sonzinho e colocar uma foto da espécie. Eu procurava uma foto, assim, como eu tinha vários sons, né? Baixava, sei lá, 4, 5 sons, eu procurava uma foto diferente, uma foto que fosse do macho, outra que fosse da fêmea, outra que fosse do jovem, que tivesse num outro ângulo. E isso foi muito interessante, muito importante para o meu crescimento aí como observadora de aves, né? E hoje, gente, nem há essa necessidade, mas de fato é muito importante, eu incentivo muito que as pessoas que realmente querem desenvolver essa habilidade de identificarem os sons montem as suas bibliotecas. Por quê, gente? O que que acontece? Também aí vão começando a gente quando a gente vai estudando mais um tema, a gente vai descobrindo os requintes de crueldade, né, as dificuldades a mais que tem, que a gente nem imaginava, nem passava na nossa cabeça, né. Então, o que acontece, gente, é que cada localidade tem uma avifauna específica e que pode apresentar variações nos cantos. Essas variações, nós podemos aí, para fazer uma analogia que fique didática para vocês, imaginar que são os sotaques. E de fato são os sotaques mesmo. Se vocês forem pensar na nossa língua, no nosso país que é tão grande, né, de dimensões continentais, cada população de ser humano aí fala um pouquinho diferente nas diferentes regiões do nosso país. E também incluímos palavras diferentes, usamos mais, né, algumas palavras em algumas regiões do Brasil. Em algumas regiões, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, se fala biscoito, né, biscoito, não bolacha, como se fala em São Paulo, né? Então, existem essas diferenças nas palavras, no palavreado, no repertório mesmo, que a gente tem. E isso também não acontece com as aves, né? E quando a gente vai procura os sons de uma espécie que é da nossa região, a gente vai estar baixando o som, né, com exatamente aquele sotaque, com aquelas palavras específicas que aquela espécie fala naquela região, né? Fica fácil de entender assim. E isso ajuda muito, tanto quando a gente precisa fazer um playback, né, para ver se a espécie vai responder bem ao som que a gente está colocando, porque ela reconhece bem, né? Quanto quando a gente quer realmente perceber se aquele determinado som é exatamente daquela espécie, daquele indivíduo. Então, para a gente mentalmente ficar mais fácil isso, e como eu realmente indico que vocês passarinhem na região de vocês, no quintal de vocês, na praça perto da casa de vocês, no quintal, né, na varanda. Então, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, né? E é prazeroso a gente estar fazendo isso, né? Bom, mas aí você pode pensar, poxa, mas Melissa, eu sou iniciante, por que que eu vou me aventurar de fazer biblioteca é, cheio aí de aplicativos, né? E na realidade, nesse momento, eu vou dizer para vocês uma coisa: nesse caso, o problema é a solução. Justamente porque você é iniciante, você deve fazer a sua coleção de sons da sua região e gravar as vozes sempre, porque isso vai te ajudar a memorizar, isso vai fazer com que você note, com que você perceba essas diferenças sutis em cada canto e em cada região, principalmente naquelas espécies que têm o canto mais complexo. Existem algumas aves, principalmente da ordem dos passeriformes,
que são as da subordem dos ocíneos, que elas têm a vocalização muito complexa. Elas têm os dialetos, elas têm frases muito complexas. Vocês podem perceber isso nessa época, que o melhor exemplo dessas aves são quem? Os sabiás. Os sabiás, eles têm a vocalização bastante complexa e muito diferente de região para região. Então, no caso do sabiá, se vocês não conhecerem bem como canta o sabiá pertinho da casa de vocês, vocês vão ver que existe uma diferença grande entre o sabiá que canta aí na casa de vocês, do sabiá que canta distante, né, em outro município, em outro estado, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, tá?